Olá, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Carmelo. Problema Escuta técnico bem? resolvido perfeitamente. E você? Nós estamos no tempo exato, 11 horas em ponto, para começarmos nossa live. Né? Vamos tentar ser pontual para a gente poder beneficiar quem chega na hora. Né? Essa mudança de paradigma que está acontecendo com essa transformação digital. Então já temos 20 espectadores, entre eles nosso presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, que é o Guilherme Barreto. Temos outros caros colegas, como o nosso vice-presidente, também o Heitor Lopes, né, e acho que o pessoal vai entrando à medida que a gente vai começando aqui. Então, para quem está pela primeira vez, também chegando o Limão, o Renato Pinóis, sejam bem-vindos. Né? A gente tem promovido uma série, como ações da nova gestão, uma série de lives, né, da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, para exatamente estimular o resgate da história da sociedade, que iniciou com o início, né, desse processo, quando as redes neurais ainda eram algo curioso. E a ideia é que a gente possa trazer as pessoas que participaram no primeiro momento dessa fundação e a gente possa discutir aqui com os colegas todo o nosso histórico e como é que podemos, né, encaminhar a sociedade para o futuro. Então, meu nome é Carmelo, eu sou professor da Universidade de Pernambuco, também trabalho na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, e hoje vou ter o prazer de entrevistar o colega Alexandre Pinto, que foi muito importante no início da toda a construção da fundação da nossa sociedade. Então, Alexandre, seja bem-vindo. Quem é Alexandre? Obrigado mais uma vez, Carmelo. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? As tuas duas últimas frases, Carmelo, chegaram com um pouquinho de eco. Como é que está o meu som? Para mim está muito bom. Então tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, quem é Alexandre? Fazer um retrospecto aqui da minha trajetória profissional rapidamente, para depois... E, na verdade, ao longo desse retrospecto, eu vou permeando como, ao longo do tempo, eu acabei envolvido com o que hoje é intitulado Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional. Lá atrás, outros nomes já intitularam essa iniciativa. Né? Pedreira, na primeira live relacionada ao tema, já colocou alguns aspectos históricos interessantes, outros curiosos, ou mesmo até hilários. Né? Mas vamos lá, fazer uma retrospectiva rápida a respeito da minha trajetória profissional. Eu me formei em 1984, na PUC do Rio, em Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas de potência. E terminei meu mestrado na mesma PUC Rio no iníciozinho de 87, ainda em sistemas de potência. Emendei num doutorado no Brasil, na ocasião, né? Ainda em engenharia elétrica, mas com forte inserção já de informática, né? Voltada já para a inteligência artificial, que era o nome padrão naquela época, né? Por conta de influência do Dr. Mário Veiga Ferraz Pereira, né? Então pesquisador do CEPEL, Centro de Pesquisas da Eletrobras, onde eu passei a trabalhar de forma como pesquisador associado, né, após a conclusão do meu mestrado. E assim permaneci durante 1 ano e meio e, simultaneamente, cursando o doutoramento na PUC, né, já com viés completamente direcionado à inteligência artificial. O que, de uma certa forma, me atormentava naquela ocasião, né, porque a pesquisa nessa área, estamos falando aí de 87, 88, no início, primeiro semestre de 88, ainda era bastante incipiente no Brasil, muito poucos se dedicavam ao tema. Né? E então, já em 87, eu tomei a decisão de, o mais rapidamente possível, interromper o meu doutorado no Brasil e reiniciá-lo no exterior. Em departamento com massa crítica consolidada para que eu pudesse levar a bom termo esse projeto de doutoramento. Assim fiz, fui no segundo semestre de 88 para a University of Waterloo, já com uma
parceria estabelecida entre Elétrica e Computer Science lá. Também bastante motivado pelo fato do Geoffrey Hinton, na ocasião, ter se transferido para a Universidade de Toronto, e havia, provavelmente ainda há, um intercâmbio onde você faz créditos de um lado ou de outro e vale tanto para Toronto fazendo em Waterloo quanto em Waterloo fazendo em Toronto, né? E eu me beneficiei desse esquema, né? E assim tive a oportunidade de conhecer o Hinton. E assim foi. Terminei em dezembro de 91, início de 92 voltei ao Brasil. Tem uma feliz coincidência, né, de 90, na verdade esse curso foi dado no Inter de 90, em Toronto. Quem estava junto do Hinton na ocasião era hoje, na ocasião não tão famoso, mas hoje muito famoso, Ian LeCun. Os hoje pais de Deep Learning, né? O tema ainda era tratado com uma certa parcimônia naquela ocasião, né? Entre vários outros temas de interesse em machine learning, em treinamento de redes neurais em particular, né? Aliás, um dos grandes, digamos, uma das grandes frustrações futuras, né? Nós trouxemos, ao longo desses vários anos de participação em sociedades no Brasil, né? Provavelmente todos os expoentes da área, à exceção do Hinton, né? Que infelizmente, quando tentamos trazê-lo ao Brasil, ele teve problemas familiares graves que impediram por muitos anos o falecimento da esposa, de viajar long distance, né? Deixo uma dica aí, façam o que nós durante mais de 10 anos não conseguimos com sucesso. Ele é um cara absolutamente sensacional. E se o Ian LeCun puder vir de a reboque, eu mesmo, como principal protagonista, eu posso garantir que também a passagem e a estadia vai estar muito bem paga. São pessoas sensacionais. Bem, voltando ao tema. De volta ao Brasil, voltei para a PUC, minha alma mater, né? Lá permaneci ao longo de 1992, na condição de professor visitante. A PUC, infelizmente, naquela ocasião, tinha perdido o financiamento da FINEP e as condições não eram boas. E, ao final de 92, eu me transferi para a Federal de Itajubá. Na ocasião, era intitulada Escola Federal de Engenharia de Itajubá, por conta de um colega, conhecimento de um colega que depois teve também grande participação no início do processo, chamado Lamberto Torres. Organizamos juntos o primeiro Congresso Brasileiro de Redes Neurais em Itajubá, isso em 1994. Né? E ainda na PUC, em outubro, como o Carlos Pedreira mencionou na live dele, né? Organizamos o primeiro evento no tema no Brasil, então intitulado Workshop de Redes Neuronais, alguma coisa próxima a isso, com participação tanto de pessoas, na verdade, pessoas associadas a diferentes sociedades. Foi um evento de, digamos, de convergência de todo mundo no Brasil, independente de sociedade, né, onde tinha a principal participação, que já fazia alguma coisa e para nossa surpresa, já tinha um número razoável de pessoas participando, trabalhando no tema. Aconteceu na PUC em outubro de 1992. Logo a seguir eu saí da PUC, o Carlos e eu já tínhamos firmado amizade eterna, somos grandes amigos de vinho, entre outras conversas até hoje, e seguiu a parceria, e essa evoluiu para o que eu já mencionei em 94, o primeiro Congresso Brasileiro de Redes Neurais, com participação majoritária da SBA e da SBC na ocasião. Né? Essa coisa foi evoluindo, o Carlos assumiu a presidência do Conselho Nacional de Redes Neurais, eu fiquei na vice-presidência. Mais adiante, em 2001, aconteceu uma guinada, já que a coisa foi aumentando. Aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Redes Neurais, o Carlos passou a presidir essa nova sociedade, né? Mas ainda com um viés muito SBA. Né?
Eu assumi eu passei a ser o primeiro editor-chefe da revista do periódico da Sociedade, né? Hoje ainda firmes, né? A Learning and Non-Linear Models, que o Guilherme também conduziu quando eu larguei a editoria e passei para o Guilherme. Ele deu uma alavancada sensacional na revista. E para mim, o grande ponto de evolução da sociedade aconteceu quando Guilherme e colaboradores assumiram. Guilherme com mais viés de SBC, nós com mais viés de SBA, convergindo, né? Então, o que era anteriormente Sociedade Brasileira de Redes Neurais passou em forma agora, vou chamar de final, de mais que muitos anos, muitas décadas de vida, desejo para a forma de Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, agora convergindo os dois mainstreams, né, SBA e SBC, com muito sucesso. Né? Então, no meio desse caminho, eu passei 10 anos em Itajubá. Depois, em 2002, em julho de 2002, eu já era professor titular em Itajubá, reconcursei para a COP, na UFRJ, para professor titular, isso em julho de 2002. Permaneci na COP durante 10 anos, outros 10 anos, e no final de 2011 recebi um convite para assumir a diretoria técnica do recém-criado satélite do Global Research Center no Brasil. Isso foi um episódio que, para mim, coração partido, né? Porque tem uma questão pessoal. Meu pai, formado na mesma PUC, em 1957, teve como primeiro emprego a GE, uma fábrica aqui no Rio, que hoje não mais existe, né? E conheceu minha mãe na GE. Né? Então, eu posso dizer que eu devo a minha vida à GE. Né? E por conta de meu pai ser também engenheiro eletricista, né? Thomas Alva Edison foi meu herói desde sempre. Né? Quando recebi esse convite por parte da GE, foi algo que eu tive muita dificuldade de recusar. Eu tentei conciliar os dois interesses. Eu tenho profundo amor pela academia, mas por conta de uma questão que eu volto a abordar na última parte aí da nossa live, a questão de colaboração universidade-empresa, não tive sucesso. E tive que pedir exoneração para então assumir esse cargo na GE. Bem, permaneci na GE do início da criação do centro até o seu fechamento, que coincidiu com digamos, a debacle mundial da GE, que hoje, infelizmente, se encontra numa situação muito complicada, enquanto empresa, enquanto corporação. E ao final desse processo, eu tive a triste missão de meio que encerrar as atividades do centro em dezembro de 2017. Tinha planos de voltar para a academia, por conta de convite de um ex-aluno de doutorado, Vitor Hugo. Assim o fiz, numa função ainda temporária, mas visando uma oportunidade permanente na Federal Fluminense. Permaneci pouquíssimos meses, né? E por conta, de novo, da chamada do setor produtivo para uma iniciativa que é onde hoje estou inserido, né? Ex-colega da COP, professor Sandoval Carneiro, e professor Luiz Melo, então diretor do Instituto Tecnológico Vale, né? E hoje diretor científico da FAPESP, né? O convite foi absolutamente irrecusável para retomar a área de energia dentro da Vale. Isso aconteceu em março de 2018 e estou na Vale desde então, com uma função de orientar cientificamente as iniciativas da Vale em eletrificação de uma maneira geral, né? Ou seja, a Vale hoje assumiu um compromisso público, né,
de redução, muito agressivo, de redução de suas emissões, em 33%, com base nas emissões aferidas em 2017 até 2030, o que implica numa ação em suas operações de substituição de combustíveis fósseis, assim, em larguíssima escala, né? Em consonância com o protocolo de Paris. Então, isso do ponto de vista tecnológico é um desafio enorme, porque uma coisa é você, digamos, imaginar eletrificação, por exemplo, de carros de passeio, né, veículos leves, né? Outra coisa é você imaginar eletrificar veículos que operam em Minas e que levam 400 toneladas de carga em sua caçamba, né? Então, os desafios tecnológicos, e o mesmo se aplica em locomotivas de carga, né? E o mesmo se aplica em navios de carga que carregam 400 mil toneladas de minério de ferro. É um desafio tecnológico assim, muito sedutor. Eu, mais uma vez, não consegui resistir. E estou nessa empreitada desde então. Alexandre. Deixa eu tem algum caso, senão eu não paro de falar. Tem algum caso curioso que você lembra lá do início da formação da sociedade? Algum caso específico que queria trazer aqui para quem está assistindo? São muitos. O Pedreira colocou alguns que são, assim, beiram o hilário, né? Mas vários outros merecem atenção. Eu vou deixar os mais de aspecto cômico de lado e vou colocar as dificuldades em perspectiva, mas as dificuldades que nós tivemos, que, principalmente você imagina, né? Brasil, né? Infelizmente, a gente tem que colocar isso em perspectiva, né? Um tema que na época era ainda muito incipiente no Brasil, né? E tentar convencer figuras como Vladimir Vapnik, Paul Verbos, Teodo Korhonen, entre muitos outros, a vir para o Brasil, né? Isso em si, o Pedreira mencionou o caso específico do Korhonen, que foi assim uma odisseia para convencê-lo a participar, mas para todos os demais era igualmente complicado, né? Mas eu acho que a coisa legal é que, apesar de o trabalho ter sido imenso, né, nesse processo de cooptação que possibilitava o convencimento para a participação nos nossos eventos aqui no Brasil, né, depois fizemos amizades com esses indivíduos que permanecem até hoje, né? Com Paul Verbos em particular. Depois participei de várias atividades junto à National Science Foundation, por intermédio do Paul, um cidadão extraordinário. E muitos outros que, a partir dessas iniciativas, foi possível estabelecer vínculo duradouro. E quem muito ajudou, né, a própria consolidação da área aqui no Brasil. Porque a partir de então, vendo a garra com que a gente levava essas iniciativas adiante, eles procuraram nos apoiar muito. Uma figura que a gente não pode esquecer, por afinidade de língua, o professor José, que até hoje é um grande patriarca da área aqui no Brasil, veio ao Brasil inúmeras vezes, todas as vezes que solicitado, tentando nos apoiar e alavancar. O professor Príncipe continua muito muito ativo e continua ainda colaborando com alguns colegas do Brasil, né? Na Universidade Central da Flórida. Mas vamos lá. Na verdade, na Universidade da Flórida, Campos de Bens. A Universidade da Flórida. Vamos lá. Talvez falar um pouco agora, a partir de agora, do que você quiser, um pouco mais do que eu tenho feito mais recentemente na Vale, que de alguma forma tem aí sinergia com a área de inteligência computacional, ou, se você preferir, mudar diretamente para a chamada colaboração universidade-empresa, como você julgar mais conveniente.
Nós temos 10 minutos. Acho que a gente podia falar 5 minutos sobre cada um dos temas. Vou ser talvez mais breve no primeiro, porque são assuntos que, se eu começar a elaborar demais, vou tomar todo o tempo. Há uma área que vai demandar muita atividade aqui dentro do Brasil, né? Que é digamos, a interface entre a eletrificação de veículos pesados, equipamento industrial pesado, de uma maneira geral, né? E a parte de automação, principalmente no que se refere à navegação autônoma, né? Para dar um exemplo específico da Vale, né? Não faz sentido a gente imaginar a eletrificação desses veículos, né? Se essa eletrificação é o que os veículos pesados que eu mencionei, que operam em mina a céu aberto, né? Se essa eletrificação não acontecer simultaneamente à implementação de operação baseada em navegação autônoma, né? Por várias razões, né? Por questões de segurança e por questão de viabilizar a própria tecnologia de eletrificação. Porque agora você passa a ter um veículo que opera parcialmente em catenária, que depende parcialmente de baterias que precisam, sem comprometer um ciclo de tarefa muito bem estabelecido, a partir de uma central de despacho, que deve ser o mais autônoma possível, né? Recarregar a cada ciclo, né? Ou seja, e estamos falando de uma frota de algumas dúzias de caminhões dessa natureza que precisam operar de maneira absolutamente coordenada dentro de uma mesma mina, né? Para isso, o nível de automação, de navegação autônoma, que é mínimo 4, tá certo? E que para aplicações industriais dessa natureza ainda estamos muito distantes de atingir, né? Só para exemplificar o tipo de desafio que a gente tem em mente, né? Uma maneira de estressar e faz um vínculo muito bom com o que eu vou passar a mencionar a seguir, do ponto de vista de colaboração universidade e empresa, né? É que esse relacionamento, né, entre a Vale em particular e com os fornecedores, né, é bastante complexo, no sentido de que nem sempre o que os fornecedores têm interesse de nos oferecer do ponto de vista de alternativas tecnológicas é necessariamente o que mais nos convém para as nossas operações. E essa questão é algo que permeia também o relacionamento universidade-empresa para o qual eu passo agora, né? Fizemos avanços significativos nessas últimas 2 décadas do ponto de vista de relacionamento universidade-empresa, eu diria que muito baseado nos ditos fundos setoriais, né, a obrigação de investimento em certos segmentos de atividade industrial, assim dizendo, né, de uma maneira mais geral. Para mencionar 2 grandes, os capitaneados pela ANEEL e capitaneados pela ANP, né, ou seja, setor elétrico e petróleo e gás, né, ANEEL e ANP. Qual é o problema, né? Como alavanca inicial foi extremamente útil, ainda está sendo extremamente útil, né? Mas é um mecanismo obrigatório de investimento que naturalmente impõe para o estreitamento do relacionamento entre universidade e centros de pesquisa e o próprio setor produtivo, né? Para onde eu vou caminhar agora, né? Que limites são esses, né? A gente precisa de 3 pilares fundamentais para otimizar esse relacionamento entre universidades e empresas de uma maneira geral, né? O primeiro pilar é aquele pilar onde a empresa consegue perceber, né, a potencial de valor agregado de conhecimento novo. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é mais complicado que o primeiro, né? E aqui eu vou em nível crescente de complexidade. O segundo pilar é o pilar pilar que, percebido o potencial de valor agregado de um conhecimento novo em particular, né, eventualmente oriundo da universidade, né, a empresa tem capacitação técnica
interna, né, de internalizar esse conhecimento novo. Né? E o terceiro e último pilar é o pilar onde, a partir dessa internalização, a empresa consegue monetizar esse conhecimento novo. Né? Eu falo monetizar, depende do segmento de empresa que a gente esteja se referindo. Né? Prestação de serviços, indústria básica, segmento digital. Então, tem suas particularidades. Então, vamos falar de monetização no sentido de entender que conhecimento novo para a empresa só faz sentido se eventualmente reverter em receita para essa mesma empresa. Né? Eu acho, aliás, mais do que acho, estou convencido que nós ainda não atingimos o segundo estágio. Né? A partir dos fundos setoriais, né, a percepção de valor agregado foi muito bem estabelecida, né, de conhecimento novo. Né? Foi muito bom para as universidades, no sentido dos professores passarem a produzir com base em dados reais, um pouco mais de aderência ao mundo real. Isso, do ponto de vista de qualidade de publicações, foi excelente. Né? Mas, por parte eu diria, da grande maioria das empresas, claro que há exceções. Eu posso citá-las aqui, mas eu acho que seriam exceções que mais confirmam a regra. Então, não sei, não agregaria muito na nossa discussão. A maioria esmagadora das empresas envolvidas nesse processo, né, não se capacitaram tecnicamente de forma a desenvolver massa crítica para internalizar, né, o que se tentou transferir da universidade para essas mesmas empresas. Né? Por favor. Existiria alguma estratégia que poderia ser colocada, alguma estratégia vencedora para esse processo internal? Muito bem posto, Carmelo. Essa estratégia tem que se basear eu diria que numa única ideia. Né? Se a gente usar como referência países que venceram os 3 estágios e que têm esse relacionamento muito bem estabelecido há décadas, né, a gente pode perceber claramente que a relação, por exemplo, de doutores que estão baseados nas empresas e que estão baseados em universidades, que obviamente 100%, no que se refere às universidades em particular, né, tem uma proporção claramente favorável ao número de doutores baseados em empresas. Estados Unidos, em particular, essa relação é 8:2. 8 em indústria / empresas, para 2 dentro da academia. E olha que estamos falando de um mercado acadêmico muito maior que o nosso, do ponto de vista de cobertura da população correspondente. Né? Aqui no Brasil, nós temos participação absolutamente minoritária, né, de doutores dentro das empresas. E aí, mais uma vez, isso remete à questão de falta de massa crítica dentro das empresas, né, para a internalização desse conhecimento novo, né, oriundo das universidades. Né. Então, toda e qualquer estratégia tem que, de alguma forma, induzir a contratação de pessoal muito qualificado dentro das empresas. Perfeito. Alexandre, nós temos uma pergunta aqui que foi colocada pelo Vicente Rivera, que eu não sei se você vai poder responder, né? Que fala: a Vale estuda o uso de gás natural liquefeito na propulsão de veículos pesados no sentido de reduzir emissões? Sim. Vou partir aqui por uma resposta um pouco mais técnica, tá certo? A aplicação de LNG em veículos pesados, né, tanto caminhões fora de estrada, esses que eu me referi, né, como locomotivas de carga, né, essa aplicação atravessou 2 fases. Né? Atravessou a fase em que o objetivo era a redução de matéria particulada, né, SOx, NOx,
que motivou novas gerações de motores a diesel, né? Que são, digamos, a driving force desses veículos, né? E fomos evoluindo para a geração Tier 2, Tier 3 e Tier 4, com legislação de redução dos compostos que eu mencionei, né? Crescentemente mais restritas, né? Bem, a partir das questões relacionadas a aquecimento global, o foco mudou, né? E aí a equação hoje é outra, né? As emissões que importam do ponto de vista de global warming, né? Não mais de poluição local, né? Mas poluentes que têm efeito de global warming, né? De aquecimento global, o foco vira para CO2, né? Metano, né? Principalmente CO2 e metano. Não vou entrar em filigranas outras, mas porque esses dois são, digamos, os dois grandes vilões, né? Sendo que o metano tem um ponderador 26 vezes mais crítico do que o próprio CO2, né? Evidentemente, todas as soluções que a gente tem com base em acima de uma determinada potência de motores diesel, estou me referindo acima de 1000 HP, né? As soluções não são 100% LNG, são dual fuel, né? E a gente tem o que a gente chama de methane slip, né? E aí, o que você reduz de emissão de CO2, infelizmente, você tem um agravamento de emissão de metano, que torna, do ponto de vista de redução de gases de efeito estufa, a solução com base em dual fuel, boa parte dela baseada em LNG ainda, mas diesel ainda presente, né? Não produtiva do ponto de vista de redução de gases que comprometem a questão de global warming. Então, essa tecnologia está, digamos, perdendo prioridade. Perfeito, Alexandre. Essa classe de veículos, deixar bem claro. Perfeito. A gente, na verdade, já estourou o tempo aqui, mas acho que a gente pode ir finalizando a entrevista. Foi um prazer. Queria agradecer a sua disponibilidade de participar e poder falar para os membros da nossa sociedade. Também avisar que a gente vai ter a nossa próxima live, vai ser com o professor Caloba. E queria finalizar aqui com duas perguntas que foram colocadas pelo professor Fernando Buarque e pelo professor Limão, que estão aqui no nosso chat, as quais depois que você responder, você já pode fazer as considerações finais para a gente finalizar a entrevista. Como inovar na sustentabilidade. Carmelo, perdão, eu não estou te ouvindo. Tenta de novo, por favor. Deu uma travada. Temos duas perguntas aqui, uma do professor Fernando Buarque e uma do professor Limão, tá? Estão aqui no chat. Você poderia comentar sobre elas? Você consegue ver o chat? Eu preferia que você, para eu não comprometer aqui a nossa qualidade de comunicação, se você pudesse ler para mim, eu responderia mais rapidamente. Te agradeço. Vamos lá. Como inovar na sustentabilidade para a universidade neste novo cenário de desinvestimento, mas com o surgimento de parcerias melhores com a indústria? Essa foi a pergunta do professor Buarque. A pergunta do professor Limão foi: você tem informação sobre o nível de absorção das tecnologias da indústria 4.0 nas unidades da Vale? Uhum. Vamos à primeira. Eu acho que a melhor forma de inovar do ponto de vista da universidade, né, é calibrar a atuação da universidade, obviamente em parceria com as empresas, não dá para fazer isso em mão única, né, entendendo qual é o papel da universidade nessa colaboração. Não é tudo e não é nada. Então, por isso calibrar no sentido de eu vejo mais recentemente uma tentativa, eu diria até injusta, do ponto de vista dos agentes, dos vários agentes aqui importantes nessa discussão, né, de impor à universidade
responsabilidade excessiva nesse relacionamento. Então, calibrar a responsabilidade da universidade é de fundamental importância para que o papel da universidade nessa colaboração seja de fato sustentável, né? Acho que usar os modelos aí bem-sucedidos mundo afora seria um bom caminho. E a segunda questão, a Vale tem uma iniciativa especificamente em transformação digital. Eu corroboro, não tenho papel gerencial nessa iniciativa, né? Mas isso é uma iniciativa que está ganhando muito momento dentro da Vale, mas que daria uma outra longa conversa. Eu paro aqui com essa resposta meio curta, em benefício do tempo, para não estourar ainda mais. E agradeço a todos e já deixo vocês aí motivados a assistir a live do Caluba, que foi aí um parceiro ao longo de todo esse caminho, né? Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Perfeito. Muito obrigado novamente, Alexandre. Queria agradecer a participação de todo mundo que veio prestigiar a live. E em breve nós anunciaremos nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional a próxima live. Tá bom? Muito obrigado, Alexandre. Até mais. Eu que agradeço a todos que participaram remotamente. Um grande abraço. Um abraço.